Salve rapaziada, tudo beleza por aí? Tá chegando mais uma edição do AFC Dicas, hoje com os jogos de domingo e segunda-feira do Brasileirão 2020, que vai terminar em 2021. De cara aqui, vou mudar um pouquinho o script, viu, Tadioto? Já vou colocar a tela da Parimatch aqui para Manda convidar a bala. galera para participar do nosso bolão. São sempre R$ 5.000 por rodada no Brasileirão. Se eventualmente, quando você entrar no site do nosso bolão, a rodada já tiver começado, você verá o bolão da próxima rodada. Então, você não deixa de participar. Tô certo ou tô errado, Tadioto? É isso aí mesmo, confirmando, é exatamente isso que tem que fazer. O link vai sempre na descrição dos nossos vídeos aqui. Se você conseguir gabaritar o bolão nessa rodada, você é de fato um mito, porque os jogos estão muito difíceis e quando tem jogos dessa magnitude aí, a gente precisa analisar com muita calma, levar em consideração vários aspectos assim, porque tem muitos jogos que vão ser decididos no detalhe e o Campeonato Brasileiro esse ano tende a ser decidido no detalhe. Então a gente vai acompanhar jogo a jogo aí essa disputa, ver o que a gente pode extrair de valor. Se você concorda com as nossas análises ou discorda das nossas análises ou enxerga valor em outras possibilidades dentro dos jogos que a gente fala aqui no canal, deixa um comentário aqui. Fala pra gente qual é o seu ponto de vista em relação a essas partidas, porque a gente quer que a comunidade cresça, quer que a galera evolua nas apostas e essa troca de ideias, essa troca de informações, ela é sempre muito importante. Então comenta, compartilha esse vídeo com a galera, curte aí o vídeo sempre também que nos ajuda e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos embora que tem muito jogo pra gente falar hoje. E a gente começa com o Atlético Paranaense, Flamengo, jogo às 4 horas da tarde na Arena da Baixada em Curitiba. A gente vai falar depois do Inter também, que tem Grenal, né? Mas Flamengo e Inter são os dois únicos times que neste momento dependem apenas deles próprios para serem campeões brasileiros. Ou um só, né? Vai ser campeão, evidente. Não, o Flamengo fez um grande jogo contra o Palmeiras na última rodada. Eu confesso que eu fiquei um pouco influenciado, digamos assim, pela goleada que o Palmeiras aplicou no Corinthians no Clássico. E eu sugeri uma entrada pré-live no vídeo passado a favor do Palmeiras, né? O Palmeiras DNB. Só que de fato aquele jogo contra o Corinthians foi o ponto fora da curva do Palmeiras. A tendência é que o Palmeiras continue jogando o que jogou contra o Flamengo, mas aqui a gente tá falando do jogo do Flamengo. O Rogério Ceni fez algumas coisas ali que eu não achei muito interessantes, como por exemplo, botar o William Arão de zagueiro. O Rodrigo Caio fora, você tem outros zagueiros que podem entrar no time no lugar dele, não precisa improvisar um volante, foi o que o Rogério Ceni fez. Eu acho que ele fez isso mais para poder deixar o Diego Ribas no time, porque a gente sabe que existe uma panelinha dos jogadores do Flamengo ali. O ponto negativo disso é que o Pedro não faz parte dessa panelinha e por isso não é titular do Flamengo. Ontem, no jogo contra o Palmeiras, foi visível a diferença de postura do time quando o Pedro esteve em campo. Então esse jogador, eu acho que ele precisa ser titular nesse time do Flamengo e pode ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro. É sempre muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense quando o jogo é lá na Arena da Baixada. O Flamengo historicamente tem dificuldades nesse confronto aí. Eu acho que os problemas defensivos que o Flamengo vai levar para esse jogo podem ser uma porta para o Atlético Paranaense conseguir fazer alguma coisa. É um time que está ali no meio de tabela, então está jogando com um compromisso bem menor. Isso faz com que arrisque mais e torne um time um pouco mais ousado, o Atlético Paranaense. Por todas essas informações aí, eu acredito no ambas marcam nesse jogo. Tá pagando odd de 1,90. É difícil a gente encontrar odds boas assim para trabalhar no ambas marcam nessa altura do campeonato, principalmente pelos objetivos das equipes e pelo cansaço físico aí que faz com que a gente até às vezes tenha uma média de gols um pouco alterada. Então, ambas marcam a 1,90, minha sugestão de entrada pré-live para Atlético Paranaense e Flamengo. E o adversário do Flamengo no meio de semana, o Palmeiras, que perdeu 2-0 em Brasília, joga contra o Ceará. O jogo é no Castelão, em Fortaleza. Ceará que está ali no meio da tabela, praticamente já sem qualquer risco de rebaixamento. E o Palmeiras sempre naquela dúvida, né? Será que coloca o time titular ou não em campo? À medida que se aproxima o momento da decisão da Libertadores, o Palmeiras vai colocando seu foco 100% nesse jogo. Não poderia ser diferente, é o principal objetivo do clube já em muitos anos.
vencer novamente a Libertadores e tentar disputar o Mundial aí que não possui, mas a questão toda é que assim, mesmo colocando jogadores que não vão jogar a final da Libertadores, esses jogadores mesmo eles vão estar com o mental focado no jogo da Libertadores, porque quando ganha Libertadores é o grupo todo que ganha, e qualquer jogador que tem a possibilidade de estar disponível para esse jogo da Libertadores vai estar pensando em se preservar, vai estar pensando em focar nesse jogo, tá? Isso pode trazer uma desatenção para a equipe do Palmeiras, que, a exemplo do que aconteceu no jogo passado contra o Flamengo, pode acontecer contra o Ceará, que é uma equipe que vem fazendo bons jogos contra equipes da parte de cima da tabela. A gente tem o Ceará aí, que é um time muito bem treinado pelo Guto Ferreira, é uma surpresa do ponto de vista tático o futebol que o Ceará apresentou nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Muitos colocavam o Ceará como candidato a rebaixamento e tá aí já tranquilo na Série A da próxima temporada. Tem o Vina, que é um jogador aí que concorre aí, do meu ponto de vista, a ser a revelação do campeonato. Eu acho que pode fazer um bom jogo. A minha sugestão aqui é no over 2,25, tá pagando 1,90. Não recomendo trabalhar com odd muito abaixo que isso, mas eu acho que é um jogo para gols e com essa cotação eu pretendo trabalhar no over nesse jogo sim. Então, over 2,25, né, o over asiático, tá pagando 1,90, minha sugestão pré-live para Ceará e Palmeiras. Bom, então agora parem as máquinas, porque domingo, 4 horas da tarde, no Beira-Rio, tem Grenal. Inter e Grêmio. E que Grenal é esse, né, Tadioto? Porque o Inter, líder do campeonato, vem embaladíssimo por 7 vitórias consecutivas. O Grêmio, além de, obviamente, querer estragar a festa do seu rival, digamos assim, querer dificultar que o Inter seja campeão, ele, Grêmio, ainda tem alguma chance de ser campeão ainda. Ou seja, um Grenal com os dois times lá em cima na tabela. Então, o Grenal por si só já é um jogo de alta tensão. Eu sou gremista, então desde criancinha vivo isso na pele. A semana que antecede o Grenal é uma semana muito tensa, a mídia só fala nisso, existem provocações, existem atritos dos dois lados, é uma coisa assim bem intenso o que acontece no Rio Grande do Sul em véspera de clássico. E a gente tá vendo isso agora num Grenal que pode decidir o campeonato, essa que é a verdade. Se o Inter vence o Grêmio aqui e abre uma vantagem na liderança do campeonato, obviamente dependendo de outros jogos aí, fica muito difícil das outras equipes buscarem o Internacional, que tem uma tabela relativamente fácil até o final do campeonato. Então é muito importante para o Grêmio vencer o Inter nesse jogo para segurar aí a corrida pelo título brasileiro. O Grêmio matematicamente ainda tem chances de título, mas virtualmente para mim tá fora da disputa já, pelo que apresentou principalmente nas últimas partidas, onde não conseguiu bons resultados contra adversários diretos. Mas assim, esse clássico especificamente eu acho que o Inter vem melhor preparado, vem mais embalado, o Grêmio com algumas dificuldades, embora tenha um time também muito bom, mas a equipe do Internacional tá, como a gente diz na linguagem do videogame, aí, tá com a flechinha para cima, né? Então, para mim é um jogo muito bacana da gente assistir. O Grenal não é um jogo que tradicionalmente seja para gols, né? É um jogo onde a gente vê muito 0-0, muito 1-0, um jogo sempre brigado, sempre muito disputado. Eu acho que não vai fugir a essa característica de jogo disputado, mas a gente tem aí possibilidades de ver um jogo mais aberto, primeiro pela forma como o Inter vem jogando, né? Tentando buscar o resultado, tentando propor jogo, e porque o Grêmio também joga muito bem contra equipes que são mais agressivas, então acho que vai ser um jogo mais aberto e vai ser bem disputado do ponto de vista de gols. A minha sugestão é ambas marcam também nesse jogo, pagando 2,20. Obviamente pelo histórico desse confronto, ambas marcam, tá pagando acima de 2 aí, eu acho uma cotação excelente 2,20 nesse ambas marcam do Grenal. Se você tem ainda algum receio, não tem tanta confiança em fazer essa entrada, espera alguns minutinhos para ver como é que o jogo vai começar. Se começar muito aceso, você pode pegar esse ambas marcam aí até uns 2,30, 2,50 por aí. Essa odd com certeza vai chegar se não houver um gol cedo. Então, a minha sugestão, acompanho ambas marcam no Grenal, que vai dar bom esse jogo aí. Vamos passar rapidinho pelos demais jogos da rodada. Às 18h15 são 3 partidas neste domingo, uma delas Atlético Goianiense e Fortaleza em Goiânia.
O Fortaleza, eu acho que das equipes que estão ali perigando o rebaixamento é que pode escapar com mais facilidade se conseguir mostrar algum resquício do futebol que apresentou quando o Rogério Ceni era o treinador. É difícil, é complicado, mas a tabela do Fortaleza é de certa maneira mais tranquila. Acho que o Fortaleza consegue alguma coisa assim. Não temos linhas ainda para esse jogo, mas é um jogo que eu quero observar ele ao vivo para ver se surge alguma boa oportunidade para trabalhar. Como a gente grava ao vivo aqui, praticamente sem edição, viu, Tadioto? As linhas acabaram de abrir exatamente nesse momento. Então, quem pegou o vídeo de ontem, por exemplo, viu que as linhas não estavam ali na Parimet, agora já estão. É claro que o Tadioto vai dar aquela analisada e eventualmente pode trazer alguma coisa no Telegram, mas a análise fica aqui para você. Se você eventualmente encontrar valor, a análise está feita. Jogo complicadíssimo e importantíssimo para as duas equipes que brigam contra o rebaixamento, Sport e Bahia na Ilha do Retiro. Acho que ambas marcam nesse jogo aí. Não olhei nem as odds, mas acho que pela necessidade, pelo desespero das duas equipes de precisar se jogar para cima, eu acho que o ambas marcam pode ser um resultado bem viável aí. Obviamente tem que ver as odds, não recomendo pegar abaixo de 2 esse ambas marcam aí, mas é bem provável que bata. Santos e Goiás. Santos com a cabeça na Libertadores, o Goiás, ainda que não admita oficialmente, mas meio que já planejando a Série B 2021. Nessa odd aí do Santos tá muito mais colocado pelas deficiências do Goiás, porque o Santos provavelmente vai com a equipe toda a reserva, pensando só na Libertadores. O Goiás não tem mais esperanças de escapar da Série B. Eu não sei o que pensar desse jogo, tá? Eu até pegaria uma dupla chance no Goiás, mas vendo os últimos jogos do Goiás, não me inspira confiança para trabalhar a favor de um time tão frágil como o Esmeraldino tá nessa temporada aí. E a gente não sabe ainda exatamente qual será a escalação do Santos, né? A mesma situação do Palmeiras. Às 8h30 da noite, é o último jogo do domingo, é o Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo. Que me perdoem os botafoguenses, mas certamente será o último Fluminense e Botafogo na Série A por pelo menos um ano, né? Porque não vai ter Fluminense e Botafogo na Série A em 2021. Triste a situação do Botafogo, é um time que eu tenho uma certa simpatia no Rio de Janeiro, não queria que estivesse nessa situação, mas já que está, um grande abraço e boa Série B pro Botafogo. Acho que essa odd do Fluminense aqui é bem atrativa pra gente trabalhar, principalmente jogando com o mando de campo aí, embora já não faça muita diferença no Rio de Janeiro essa questão, mas Fluminense tá na Parimet aí a 1,98, cara, eu acho uma odd boa pra pegar alguma coisa pro lado do Fluminense aí. Como as linhas saíram agora, obviamente eu não analisei ainda esse jogo, mas vou dar uma olhada e provavelmente eu pego ainda pré-live um Fluminense Moneyline pra vencer esse jogo aí, Botafogo muito fraquinho, e o Fluminense tem algumas armas interessantes, tem um bom chute de fora da área, tem uma bola parada legal, então talvez pegar o Fluminense para vencer aqui seja um bom negócio sim. Esse jogo que será em São Januário, tá? O Maracanã já está requisitado pela Conmebol por conta da final da Libertadores. Aliás, a Série B, eu ia falar ano que vem, a Série B deste ano vai ser espetacular, né? Cruzeiro, provavelmente o Botafogo, o Coritiba, o Goiás, enfim, muito time legal. Segunda-feira, último jogo da rodada, 8h da noite na Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians recebendo o Red Bull Bragantino. Para mim, jogo 100% para trabalhar ao vivo. Não há leitura pré-live nesse jogo aqui, porque o Corinthians vem sendo muito inconstante e o Bragantino a gente sabe, né? Ele apronta mesmo. Ele vence os grandes de São Paulo, às vezes com frequência, e quando não vence, coloca dificuldades absurdas aí para as equipes que vão para o interior paulista jogar contra o Bragantino lá. É um confronto que tem uma história bem interessante, né? O Gasparini aí vive no interior de São Paulo, sabe mais do que ninguém que tem uma história bem bacana esse duelo aí. Então, não tenho o que dizer desse jogo pré-live, quero muito esperar para ver como essas duas equipes vão se comportar dentro de campo. E se eu estiver vivo depois do Grenal, eu quero muito olhar esse jogo aí também. O Bragantino tem histórias com todos os grandes clubes de São Paulo. É impressionante como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, cada um tem a sua história peculiar com o Bragantino, que é um time muito querido também no interior paulista. Tadioto, é isso, hein? Passamos a 32ª rodada a limpo, só jogão e cada vez mais o campeonato afunilando e a gente segue aqui no AFC Dicas. Cuida do coração aí, bom jogo, boa rodada e bom trabalho. Boa rodada para todos nós aí, voltamos na próxima para tentar extrair mais valor aí desse campeonato que está muito emocionante no final. Então um abraço aí e até a semana que vem.
Semana que vem tem muito mais. Valeu, galera. Forte abraço.